gloriosa paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Estamos aqui no templo, apenas com o nosso ministério de louvor. A irmã Poliana está transmitindo aí para o Facebook nosso culto, mas estamos entrando no seu lar com essas músicas maravilhosas, essa mensagem linda, edificante, e a nossa oração é que Deus te abençoe. Deus te abençoe. O tempo está passando, já um período com o nosso tempo fechado, mas já estamos juntos aqui, estaremos juntos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Já estamos vendo sinais aí de que logo nós estaremos aqui adorando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te abençoe ao longo dessa semana, por onde você andar, que o Senhor te guarde e te proteja. Para esta noite, queridos, a mensagem do Senhor está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Não vou ler todo o texto, é um texto pequeno, mas eu não vou ler todo o texto, tem 23 versículos. O primeiro versículo diz assim: então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, um adolescente, né? 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Aí o versículo 5 vai dizer assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, tá? E Uzias começou a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aí eu vou para o 7. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Vou lá para o versículo 16 agora. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, versículo 17, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Versículo 19, então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes. Versículo 19 a 20, então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e este já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair do templo. Assim, versículo 21, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E dormiu Uzias, o último versículo 23, e dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão vem e reina em seu lugar. Queridos, Uzias é um dos reis bem conhecidos da história de Israel, mas não é pela sua biografia, não é tanto pela sua biografia. Uzias é muito conhecido na história de Israel em razão de uma citação no livro de Isaías. O capítulo 6 é um dos capítulos bem conhecidos do profeta Isaías, e esse capítulo começa assim: nos dias do rei Uzias, nos dias em que o rei Uzias, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então todo mundo sabe que em Israel teve
a história de um homem chamado Uzias, em decorrência do versículo 1 do capítulo 6 de Isaías. Tá? Nos dias do rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Uma expressão assim, melancólica, uma expressão nostálgica, uma expressão que traz luto, lembrança de luto, no ano em que morreu o rei Uzias. E ele é muito conhecido em razão dessa citação. Mas Uzias, ele foi um homem que começou muito bem o seu governo. E olha que ele teve a oportunidade muito cedo na vida. Interessante isso, né? Como que as oportunidades acenam assim prematuramente para algumas pessoas. Era um moço que tinha 16 anos de idade, ele não tinha nem maturidade para governar uma nação como Israel, tá? Mas ele estava ali e foi muito bem sucedido, porque ele ficou 52 anos no governo. Muita gente boa, com biografia excelente, história de lutas de guerra, não conseguiu a proeza desse menino aqui, de ficar tanto tempo estabelecido no reino. Mas, queridos irmãos, ele começou bem, avançou por muito bem, mas muita coisa boa aconteceu em Israel. Ele foi um rei que fez profundas reformas de Israel, e esse texto faz referência a isso. Nós pulamos essas reformas, para fazer menção delas agora. Ele foi um pai, ele foi um paizão, ele foi um rei que implementou as maiores transformações dentro de Israel. Ele devia ser conhecido em razão da sua biografia, não tanto pela citação lá de Isaías capítulo 6, versículo 1. E infelizmente no finalzinho do seu governo, ele passou pé e parece que deu uma estragada na sua biografia. É uma pena, tá? É uma pena que um homem com uma história tão linda, uma história tão bonita, possa terminar de forma tão dramática. Até parece que contrariando a sua própria história, não fazendo jus à sua história. Lá no finalzinho, ele dá um tropeço e pega tudo isso aí, parece que ele dá uma manchada. Bom, queridos, ele foi um homem muito abençoado por Deus. Pensa num dos reis abençoados de Israel, foi o rei Uzias. E o versículo 5 dá um segredo para isso, né? Porque ele propôs no coração, nos dias de Zacarias, que era um homem sábio em visões, ele propôs a buscar o Senhor. E o finalzinho desse versículo 5, ele diz: e Deus o fez prosperar. Ele buscou o Senhor, propôs buscar a Deus, colocou Deus em primeiro lugar, priorizou Deus na sua vida. E o finalzinho do versículo 5 diz: e Deus o fez prosperar. E veja como Deus o fez prosperar. Ele guerreou contra os filisteus, povo aguerrido, e venceu, derrotou os filisteus, que está dentro desse texto, né? Ele guerreou contra as nações vizinhas e venceu essas nações vizinhas. Ele tornou forte e extremo, vai dizer o versículo 7, vai dizer que ele tornou forte e extremo. Versículo 8 vai dizer que ele edificou torres em Jerusalém. Em todos os pontos de Jerusalém estratégicos, ele edificou torres de vigilância. No versículo 10 vai dizer que ele edificou torres nos desertos. Por que ele edificou torres no deserto? Ele tinha muito rebanho grande, ele era um amigo da agricultura. O texto de 11 a 15 vai mostrar que ele era amigo da agricultura, que o rebanho de ovelhas, de gado era muito grande, e como o pessoal vinha pelo deserto para roubar, para assaltar, então ele construiu torres lá de vigia, lá no deserto contra esses assaltantes, cavou muitas cisternas, modernizou o exército, aparelhou o exército. E aí, olha o que diz o versículo 15 sobre essa prosperidade dele. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos,
destinados para os torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Ele foi ajudado por quem? Ele foi ajudado por Deus. Deus o ajudou. Deus, que ele está por detrás de todo esse progresso, de todo esse avanço. O nome dele passou a ser um nome respeitado, o nome dele passou a ser um nome temido, e a história dele é uma história que abençoou Israel. Então Israel sempre olhou para Uzias e viu em Uzias assim um pai, um protetor, um homem que conseguiu realizar em Israel tudo que Israel precisava como povo, especialmente um povo separado, um povo escolhido por Deus. Mas aí no versículo 16, você vai encontrar uma preposiçãozinha mais havendo já fortificado, exaltou seu coração para a sua própria ruína. Queridos, você pode imaginar o que significa essas expressões aqui, no versículo 16, mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor. O seu coração exaltado, ele transgrediu contra o Senhor seu Deus. E aí vai dizer qual foi a sua transgressão: entrar no templo para queimar incenso. Depois de tudo que ele fez na história política de Israel, depois que ele tudo fez em favor das famílias, da vida social de Israel, ele se viu no direito de entrar no templo e ir ao altar para queimar incenso. Ele quis sair de uma área política para uma área espiritual. Meus irmãos, há uma distância muito grande dessas duas áreas. Uma coisa é a área política e a outra coisa é a área religiosa, né? Tem um distanciamento quase que irreconciliável entre essas duas, embora a gente percebe que política tem o seu valor político, como a nossa fé tem o valor da nossa fé, não é? A vida política é uma bênção daqueles que governam com responsabilidade para abençoar o país, para servir ao país e não ser servido do país, para se doar ao país que governa e não para roubar o país, para saquear o país. É uma bênção quando você vê pessoas comprometidas com o país que eles governam, com a política que eles têm o dever de fazer a gestão correta dessa política. É uma bênção, queridos, porque na nossa vida hoje tudo é uma decisão política, não é? Você abastecer seu carro, você ter luz elétrica dentro de casa, você poder ir ao supermercado e ver esses supermercados cheios de toda forma de alimentos, é uma decisão política. Você pegar seu carro, viajar, ter estradas boas, é uma decisão política. Você viver em paz num país é decisão política. Meus queridos, eles são importantes, mas cada um na sua área. Nós não podemos chegar aqui e desacralizar o púlpito e transformar isso aqui numa tribuna política. Aqui é uma outra esfera. A igreja é o outro reino, a igreja é o outro mundo, e de repente parece que ele não enxergou muito bem os limites aí, e ele achou que era bom demais, ele entendeu que as suas asas eram fortes demais, e que ele poderia voar aonde não tinha competência para voar. E aí, meus queridos, esse voo que ele prendeu, o orgulho veio ao seu coração, quando ele reivindicou o direito que não competia a ele, era de competência única e exclusiva dos sacerdotes. E aí, queridos, eu sublinhei aqui, destaquei os versos, não é? Sobre essa entrada dele no templo.
Uzias se indignou contra os sacerdotes, porque os sacerdotes quiseram impedi-lo de fazer uma coisa que não competia ele fazer. E ele se indignou contra os sacerdotes. E ele resistiu a 81 sacerdotes. Mas Deus entrou naquele momento, nesse cenário, e Deus fere Uzias de lepra na testa, de forma bem visível. E o que acontece com esse homem, queridos, e parte do que está acontecendo com todos nós, ele foi para um isolamento social. Ele teve que abandonar o palácio, ele teve que abandonar a glória do palácio, o conforto do palácio, ele teve que abandonar todo aquele status que o palácio conferia a ele, as suas glórias, aqueles momentos de glória e de honra, ele teve que perder. Ele foi para o isolamento, ele foi para o distanciamento social, em razão da lepra. Ele não podia mais estar com a família, com os amigos, ele não podia mais estar com seus súditos, e ele teve que ir para a clausura. E olha que diferença na sua vida, sair do trono do palácio para uma sala escura, um lugar reservado, meus queridos, não é fácil. E a gente percebe, né? Hoje nós estamos percebendo como é difícil esse isolamento, porque nós temos liberdade para ir e vir, mas a gente sai todos os dias. Se não tem um motivo, a gente acaba inventando motivos para sair. E hoje, a verdade, está todo mundo aí recluso, se não deveriam estar. E o final dele é que ele é sepultado num campo que pertencia aos reis, mas a sepultura foi também separada, né? Foi lá no campo, mas não foi junto com os reis. Até na morte, ele viu, ele não viu, né? Mas a família viu, e a lepra também colocou essa sentença sobre ele, assim, de isolamento, sabe, querido? De isolamento. Até a sepultura estava num lugar à parte. Não é o que a gente está vendo hoje aí, vai? Os tratores abrindo aí sepultura em lugar separado. Até nesse momento, até na morte, essas pessoas ficam confinadas, como aconteceu com os Uzias. Isso aqui, meus queridos, é o retrato de uma morte ignominiosa, sem honra, uma morte dolorosa. Quem estava acostumado com a corte, com seus conselheiros, de repente tem que passar por uma experiência dessa. O que é que diz, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 8? Deus já tinha advertido: guarda-te, guarda-te. O Senhor diz: guarda-te, guarde, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízes, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que guarda-te, não te esqueças do Senhor, para não suceder que. Faltou isso para o rei Uzias. Ele começou a buscar o Senhor, estava focado em Deus, mas depois ele tirou esse foco de Deus, ele mudou o foco, e é uma coisa muito perigosa, queridos. E quais são aqui as considerações finais que a gente faz em cima de Uzias? Meus queridos, a primeira é que existe uma verdade soberana. Nós precisamos saber usar o que Deus coloca nas nossas mãos. Se nós não soubermos fazer uso das coisas que Deus coloca, das oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos, se nós não soubermos fazer uso disso, essas oportunidades, ao invés de nos abençoar, pode ser que elas tragam maldição para a nossa vida. O que aconteceu com Uzias é que ele não soube, achou que era grande demais, que cresceu muito, que ficou muito forte, e aí ele quis ultrapassar limites. E nós encontramos, meus queridos, esta é uma grande verdade: buscou ao Senhor Deus, Deus o fez prosperar,
mas depois ele não soube fazer uso da prosperidade. Então, quando nós não sabemos usar as oportunidades que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá, parece que essas bênçãos são transformadas em maldição na nossa vida. E nós precisamos fazer o uso correto de todas elas. A segunda questão que nós temos aqui é que a gente precisa ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Uzias não teve cuidado com os seus sentimentos, ele não policiou o seu coração, ele não fez uma autocrítica sobre ele mesmo, e o orgulho, a soberba, a arrogância subiu ao seu coração. E aí, inevitavelmente, é o que diz o sábio Salomão, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 18: o orgulho precede a queda. O orgulho é o primeiro passo para a queda. Isso é bom para nós, queridos. Essa experiência de Uzias é muito boa, e faz bem a gente ler esse capítulo 26 de 2 Crônicas e refletir um pouco sobre ele, não é? Tem lições que nos abençoam muito, que de repente a gente está no mesmo caminho, achamos que nós somos bons demais, que nós somos autossuficientes, começamos a buscar muita presença de Deus, nosso foco estava no Senhor, mas de repente as coisas começaram a dar tudo certo na nossa vida, e a gente para de dizer: eu não preciso mais de Deus, agora eu posso baixar a guarda, agora eu posso tirar os meus olhos do Senhor, agora eu posso colocar os olhos no que tenho, desfrutar tudo isso, colocar os olhos em nós mesmos, começar a olhar no nosso umbigo, as nossas mãos, a nossa inteligência, o nosso brilhantismo, e dizer que realmente nós somos capazes de dirigir a vida daqui para frente. Reivindicamos autonomia, reivindicamos liberdade, nós queremos liberdade, nós queremos autonomia. E aí, meus irmãos, é o primeiro passo para a queda. Tirar os olhos do Senhor, como Pedro tirou quando atravessava aquele mar, não tão redondo assim, mas as águas estavam um pouquinho tumultuadas. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a se afundar. Então, para afundar na vida é muito simples, né? Basta tirar os olhos do Senhor e não buscar mais a sua presença. E tem uma outra palavrinha no versículo 19 que aparece aqui: houve uma indignação. Olha o que aconteceu com Uzias. A indignação subiu ao coração de Uzias contra os ungidos do Senhor, contra os sacerdotes. Queridos, uma indignação, uma ira sem causa. Os sacerdotes estavam ali para proteger esse homem, os sacerdotes estavam ali para abençoar esse homem, os sacerdotes estavam ali, queridos, para impedir que esse homem pudesse transgredir contra o Senhor. Mas faltou a ele discernimento, faltou a ele a capacidade de ver, de enxergar, e ele se indignou contra os sacerdotes que estavam ali debaixo de uma unção de Deus para ministrar uma palavra de bênção sobre ele. Viu como é perigo, como é perigoso o perigo de sentimentos ruins entrar no nosso coração, entrar na nossa mente, dominar a nossa vida? Nos tira da rota, queridos. Nós estamos caminhando de uma forma ascendente, de repente a gente cai no buraco. Uma outra lição que nós tiramos aqui, queridos, é que nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Eu não posso culpar ninguém ao meu redor, eu não posso culpar circunstâncias, eu não preciso achar um bode expiatório. Eu sou a única pessoa responsável pelas minhas decisões. Aqui pode valer sim o livre-arbítrio, não é? Nós temos o livre-arbítrio para escolher o certo ou o errado. Até certo ponto vale o livre-arbítrio, a gente toma algumas decisões, alguns passos em cima dele, né? E como que esse livre-arbítrio funciona para o erro?
Para o bem não funciona não. Como diz Paulo, o bem que eu quero eu consigo, mas o mal sempre está diante de mim. E se tem uma coisa que livre-arbítrio funciona, queridos, é para o mal, para as coisas erradas. Mas os dias é culpar quem? Culpar Deus, que o fez próspero, que o fez forte na vida, que deu paz a ele dos inimigos por 52 anos. Nós precisamos ter um pouquinho de cuidado com o nosso erro. O versículo 5 começa de forma muito certa. Versículo 5: porque ele propôs o seu coração buscar o Senhor, enquanto seu foco estava em Deus, ele avançava, ele voava. Mas depois ele tirou o foco de Deus, ele colocou foco no seu próprio coração. Meus irmãos, é uma tragédia nós acharmos que somos alguma coisa, nós acharmos que somos independentes, que a partir desse momento nós não precisamos mais orar, não precisamos mais jejuar, não precisamos mais de Deus, não precisamos mais de ler a Bíblia, nós somos capazes de dirigir a nossa própria vida. Isso é uma tragédia, né? Esse eu, né? Eu. E Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O tempo todo Paulo estava focado em Cristo. Jesus, nele está a nossa maior esperança, nele está a nossa vitória. Jesus é o centro da nossa vida é cristocêntrica. Jesus, não mais eu, Cristo, o tempo todo Cristo, o tempo todo Jesus. E outra lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos ficar na posição que Deus nos deu, e não na posição que Deus deu para outras pessoas. Deus deu a Uzias uma linda oportunidade no mundo político, e ele esqueceu de repente que as suas ações limitavam-se à vida política e quis ingressar no mundo espiritual. Não, queridos, os reinos são diferentes. O reino político é uma coisa, o reino espiritual é outra. Ele foi ungido para a vida pública, ele não foi ungido para a vida espiritual, para o reino da fé. E tem uma distância muito grande entre essas duas funções aí, né? Uma coisa é unção para um ofício secular, e a outra coisa é uma unção para a vida pública. Isso nos dá uma lição, queridos. Nós não precisamos usurpar a posição de ninguém, puxar o tapete de ninguém para estar na posição de ninguém. Fique na posição que Deus te deu. Seja você uma bênção com os talentos que Deus te deu, com os dons que Deus te deu. Ser você esta bênção onde Deus colocou, mas não queira ficar na posição do outro, não é? Eu preciso ficar realizado com o ministério que Deus me deu, e não com o ministério que Deus deu para outra pessoa. Nós temos que nos realizar dessa forma, e precisamos saber não apenas o que fazer, mas como fazer. E Uzias pretendia adoração, ele queria adorar a Deus, certo? Correto. Ele entrou lá para quê? Para adorar a Deus, mas da forma errada, queimando incenso. Irmãos, até para adorar a Deus, a gente precisa adorar a Deus de forma certa, de forma correta. E ele quis adorar a Deus de uma forma que era dos sacerdotes. Então, não basta a gente fazer as coisas que nós vamos fazer e que cabe a nós fazer, mas fazer também da forma certa. Você quer ir ao templo para adorar? Vá e adore, mas adore a Deus de forma correta. E a última palavra que eu quero trazer aqui para meus queridos irmãos é que nós não podemos culpar a Deus pelos nossos infortúnios, pelas tribulações que às vezes, algumas tribulações que a gente enfrenta.
É o caso aqui de Uzias. Aparece a lepra na sua testa, mudou radicalmente a sua vida. Ele teve que ir para o ostracismo social, para o isolamento social, o distanciamento social. Ele perdeu o brilho da corte, ele perdeu todas aquelas oportunidades que ele tinha, aquelas mordomias, acabou tudo. Mas ele não poderia culpar a Deus. Quem foi que colocou a lepra na testa de Uzias? Foi Deus. Mas ele não podia culpar a Deus, porque a responsabilidade foi única e exclusivamente dele e de mais ninguém. Queridos, é um perigo, sabe? Nós vemos pessoas que de repente crescem na vida e aí gostam muito do glamour, eles amam os aplausos. Essas pessoas adoram ver a multidão se curvar diante delas para louvar, para exaltar, elogios e tantas coisas mais, e acaba se ufanando, e acaba permitindo que a soberba entre no coração. Deus fez uma coisa com Abraão que não dá para fazer com muita gente. Deus chegou para Abraão e disse: dar-te-ei um grande nome. Sabe, irmãos, administrar um nome grande não é fácil, tá? Não é toda pessoa que consegue fazer isso. Uzias não deu conta. Deus deu um nome muito importante para Uzias. Ele é um dos principais reis em Israel, mas ele não soube administrar. Por quê? Porque a glória humana, queridos, se a pessoa não for humilde, acaba sendo embalada pela glória, pelos aplausos das pessoas. Isso é perda de foco, isso é perda de visão. Em vez de estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, em vez de olhar para Deus, que é o único que faz todas as coisas, as pessoas preferem olhar para elas mesmas e dizer: não, eu realmente sou bom, tá? Eu sou muito bom, eu cheguei aqui e ainda vai pecar, foi pelo meu próprio esforço, até anula os atos de Deus na sua vida. Então, queridos, é um texto que nos ensina a humildade. Deus trabalha com o coração humilde, Deus se agrada de corações humildes. Então, por mais que Deus te abençoe, reconheça que essas bênçãos vêm do Senhor, mas seja humilde, adore a Deus, exalte o Senhor e transfira toda a glória a Ele, transfira todo o louvor a Ele. Vamos fazer como João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Então é isso. Quanto mais o crente cresce, mais perto do chão ele fica. Crente, queridos, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, cresce como samambaia. Quanto mais cresce, mais perto do chão fica. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor te abençoe. Que o forte braço do Senhor te guarde de todo mal. Mas uma coisa: seja humilde o tempo todo glorifique a Deus, o tempo todo dê a glória para o Senhor. Que Deus te abençoe ricamente nessa semana. Amanhã nós estaremos com o estudo em Gálatas, em Efésios, Gálatas, na mente. Nós estaremos com o estudo lá em Efésios amanhã às 20 horas, tá bom? Te aguardo lá ao vivo amanhã às 20 horas. Grande abraço, pastor Alexandre, para continuar conduzindo o culto nesta hora. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Enquanto eu ouvia a respeito dos filhos, eu me lembrei de Salomão. Foi concedida a ele sabedoria pela parte de Deus, mas no final da vida, suas decisões não foram as mais sábias. Tanta glória, também
na rocha que é Cristo. Esconda-me na nuvem, esconda-me na nuvem de glória, esconda-me na nuvem, esconda-me em ti, esconda-me na nuvem.
momento. Uma canção que deve ser a sua oração, que deve ser o seu desejo, sua busca. Uma canção que deve representar, tem que representar quem é você para o Senhor. Glória a Deus. Como é que está o seu coração para o Senhor? Mesmo que de forma profética, devemos declarar isso sobre as nossas vidas, e o nosso coração queima pelo Senhor, arde por Deus, arde pela sua presença, queima, anseia pela sua volta. A nossa vida, a vida do crente, a vida do cristão, tem que expressar o desejo do Senhor voltar. Vamos cantar. Glória a Deus.
nós declaramos que Deus é santo todos os dias, é viver uma vida de santidade. É buscando viver uma vida de santidade a todo momento, a todo instante. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um, sobre o seu lar, inundar de paz, de alegria, de gozo. E venha também uma semana maravilhosa na presença de Deus. Glória a Deus. Pai, nós te rendemos graças, nós te adoramos por esse momento que nós podemos junto com os nossos irmãos, Deus, na nossa casa, através da rede social, Pai, adorar o Senhor, louvar o Senhor, agradecer o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos consola, que nos exorta, que nos chama a atenção. O Pai, obrigado pela tua palavra que nos alimenta, que verdadeiramente, ó Pai, consola, ó Deus, sentir em nossas vidas, nossa alma, ó Deus, ó Pai, amado, poder a tua palavra nos sustentando todos esses dias. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão em suas casas, Pai, que o poder da cura venha sobre as suas vidas, Pai, cura física, cura emocional, cura sentimental, espiritual, ó Pai, para que os teus filhos, os teus servos possam, Pai, agora ser agraciados, ó Deus, pelo teu toque. Pai, o Senhor é aquele que toca onde o homem não pode tocar, o Senhor é aquele que vê onde o homem não pode ver, o Senhor é aquele que escuta, ó Deus amado, as palavras que são simplesmente pensadas. Quantas palavras, Pai, simplesmente pensadas nesses dias? Quantos sonhos sendo luzes e vidros, ó Deus, sem que pudessem ser sequer colocados para fora. Mas o Senhor, Pai, amado Deus, que tudo sabe e que tudo vê. E na tua presença, Senhor, amado, que nós, ó Deus, apresentamos nossos irmãos, as nossas vidas. Pai, sei com cada necessidade, sei com cada pedido, Pai, oração, sei com cada pedido, Pai, que nesse instante chega até a tua presença. Deus, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou sequer pensamos, ó Pai. A tua palavra diz isso, nós cremos na tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma semana na tua presença. Sustenta-nos com a tua graça. E venha, ó Deus amado, realmente, ó Deus amado, com cativa, ó Pai, a obediência do Senhor Jesus Cristo. Deus, todo Pai, novamente de Cristo. Ó Deus, para que tudo aquilo que nós viemos a fazer, a pensar, possamos, ó Deus amado, glorificar o teu santo nome. E assim, Senhor, venhamos, ó Pai amado, viver a tua graça.